Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e vou responder uma questãozinha aqui de física da FUVEST, tá? Com vocês. Essa questão é uma questão que se trata sobre circuitos, envolve a primeira lei de Ohm, envolve a questão da associação de resistores em série e resistores em paralelo. Então vocês precisam ter compreensão desse conceito para responder essa questão, tá? Eu não vou ler essa questão todinha, depois você faz a leitura do texto. O que que diz nessa questão? Na verdade, está querendo saber qual é a corrente que passa sobre essa resistência aqui R1, pessoal. Ou seja, a resistência que está aqui, R1. Combinado? Então, para a gente poder responder, nós precisamos saber o seguinte, que a primeira lei de Ohm diz que a tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então é importante que você entenda que esse V é chamado de tensão, que esse R é chamado de resistência e que esse I é chamado de corrente. Primeiro ponto, se no texto está pedindo qual é a corrente que está passando por aqui, eu tenho que isolar ela. Então, esse R que está multiplicando, ele vai passar aqui, ó, dividindo, fica embaixo do V. Então, I é igual, eu posso escrever dessa maneira, V sobre R. A fim de conceitos de literatura, o V, que é a tensão ou voltagem, ele também pode ser expressado pela letra U, tá? Pelo U. Vai depender do livro, do autor, essas coisas. Mas vamos dar continuidade. Beleza, será que só com essas informações eu consigo responder? Não consegue. Você sabe a tensão. A tensão que está saindo daqui é uma tensão de 5 volts. Estou querendo dizer que isso daqui é o nosso V. V igual a 5. Aí você diz, ah, professor, mas se o senhor pegar, ler o texto direitinho, aqui está dizendo que o R1 é 150 quiloohms. Então é só usar esse 150 e fazer o cálculo. Não, não. Por que não vai ser o 150, né, quiloohms? Porque a corrente está saindo daqui, pessoal. Certo? Está saindo daqui. A corrente que sai daqui é a corrente que nós vamos dizer que é uma corrente total, tá? Então, eu vou calcular a corrente total que vai passar no resistor 1. Eu não vou calcular uma corrente fracionada. É importante ter essa compreensão. Então, se eu vou calcular a corrente total, eu não posso simplesmente calcular essa corrente total em cima de uma resistência. Tem que ser também a resistência total. E essa resistência total é o que nós chamamos de resistência equivalente. Tá? Então, é importante que você tenha essa compreensão. Nós chamamos essa resistência de REC, que é resistência equivalente. E aí, como que eu vou fazer esse cálculo da resistência equivalente? Primeiro passo, vou desenhar um sistema. Imagine o seguinte, eu vou desenhar essa protoboard, tá? Aí é uma protoboard, o texto até diz isso. E eu vou desenhar para vocês terem uma compreensão do que está acontecendo aqui, tá? O que que acontece, pessoal? Aqui ele deu o R3. O R3 aqui é esse daqui. Nesse desenho é feio, mas vai ajudar. Aqui é o R2, então estou querendo dizer que aqui é o R2. E aqui nós temos o R1. Pronto, pessoal, é isso. Veja que o R3 e o R2 eles estão em paralelo. Nesse tipo, é colocado assim, paralelo, numa protoboard. Desse jeito que vocês estão vendo o esquema. Então, eu vou calcular. Como que eu calculo essa resistência em paralelo? Aqui, nós temos algumas expressões matemáticas. Quando os resistores são iguais, por exemplo, quando o R2 for igual a R3, para vocês ganharem tempo, vocês podem usar essa fórmula bem aqui, ó. REC é igual o valor do resistor, que eu chamo de R, e N sobre N, que seria o número de resistores iguais, tá bom? Que seria a quantidade de resistores. Por exemplo, vocês, se forem fazer a leitura do texto, vai estar dizendo aqui o seguinte, ó, olha embaixo aqui, embaixo da protoboard. R2 e R3 são iguais, ambos são 100 quiloohms. É importante vocês terem essa compreensão. O que que significa K ohm, tá? Ohm, essa ferradurinha é a unidade, tá? É a unidade de medida. O K significa 10 a terceira, é uma maneira de abreviar, tá? Então é importante você ter essa compreensão, tá bom, pessoal? Que é uma abreviação. Então, como que eu vou fazer o cálculo? Vou fazer o seguinte, REC
é igual. O valor do resistor é 100, dos dois. Quantos resistores eu tenho? Dois. Então, eu vou dividir, vai dar 50. Só que vai dar 50k ohms. Perfeito. Então, essa informação. Só que, o que vai acontecer, pessoal? Esse resistorzinho aqui, ó, eu vou no desenho que eu fiz, e 0,12 vai se transformar em um só. Estou querendo dizer que vai se tornar uma resistência só, que vai ficar em série com R1. Então, eu vou somar essa resistência nova encontrada equivalente com a R1. Então, vai ficar como? Vai ficar, no caso, o seguinte, pessoal, 50 mais o R1. O R1 está dizendo que é 150. Então, 150k ohms, né? Então, aqui seria 200k ohms. Estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a resistência equivalente total vai ser 200. Esse 200 é o que nós vamos jogar aqui embaixo, tá bom? Professor, só isso? Só isso. Teria uma outra maneira de calcular a resistência equivalente da situação aqui que eu falei para vocês de R2 e R3? Tem outras formas, outras duas formas, tá, pessoal? Eu só usei esse conceito reforçando isso é válido quando é igual. E quando não for igual? Se for só dois resistores, pode usar essa fórmula aqui, ó. É que é igual. Seria o produto de R2 vezes R3 dividido pela soma de R2 mais R3. Só isso, professor, só isso. Se for 2, usa isso. Tá, professor. E se não fosse 2? Se fosse três resistores diferentes, como que eu iria utilizar? Pode usar essa outra expressão matemática, pessoal. Ela é a chamada fórmula geral. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Vai depender da quantidade que tiver. Combinado? Combinado, tá? Então vamos continuar o cálculo agora, já que a gente tem as informações. Então o nosso I total, só vou botar I aqui para facilitar, pessoal. O V já sabemos que é 5 e aqui a resistência equivalente é 200. Se você, 200, mas é só 200? Não, 200 quilo ohms. Então, pessoal, seria 200 vezes 10 a terceira. Para fazer o cálculo, para finalizar, vai ficar o seguinte. Se eu pegar isso daqui e dividir por isso, tá? Vai dar 0,025. É importante ter essa compreensão, tá, pessoal? 0,025, isso vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? Porque esse daqui está negativo, ou negativo, positivo passa para cima negativo. Essa é a resposta. Teoricamente é para ser, mas quando você vem aqui, você não acha 0,025. Você acha 25 e essa letrinha aqui. Que letra é essa? É micro, significa 10 a menos 6. Tá, professor, mas o senhor viu que aqui é 10 a menos 3. Como que vai aparecer isso? Você vai contar. Uma vai andar com as casas, duas, três. Você andou três casas, então você aumentou. Aqui é 25. Se você aumenta, você tem que diminuir. Se está menos 3 negativo, vai, com menos 3 negativo, vai ficar 10 a menos 6. Só isso. Só isso. 10 a menos 6 amperes. Tá? É importante, amperes, porque é a unidade de corrente. Só reforçando. Então, essa daqui é a resposta. 25 micro, uma maneira de escrever é essa, amperes. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!